Saudações a todos, bem-vindo ao webinar sobre o mercado russo de frutas frescas. Meu nome é Almir Américo, eu sou gerente de operações do escritório Eurásia da Apex Brasil. Nós estamos transmitindo desde Moscou, a capital da Rússia, onde vamos atualizar vocês sobre o grande mercado russo de frutas, seus desafios e as suas oportunidades. Este webinar é realizado em parceria com a Didância Agrícola da Embaixada do Brasil em Moscou e com a Associação Abrafrutas, que são nossos parceiros, parceiros de longa data da Apex Brasil, na promoção internacional das frutas brasileiras. Eu quero agradecer, desde o início, o interesse e a atenção de todos que nos assistem. Muito obrigado. Eu vou fazer, então, a apresentação dos nossos palestrantes. O primeiro palestrante é a senhora Irina Kozy. Ela é CEO da agência de notícias russa Fruit News e da consultoria Russian Key Marketing, além também de ser a CEO do Russian Berry Union. Hi, Irina. How are you? Thank you for joining the webinar. Hello, I'm fine. Thank you very much for inviting me. Yes, thank you very much. This is the introduction part of the webinar. I will come back to you later, okay? O segundo nosso convidado é o senhor Rafael Requião. O Rafael Requião, economista, ele é atualmente o adido agrícola na Embaixada do Brasil em Moscou, na Rússia. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Almir? Tudo bom, colegas da Abrafruta e os colegas que estamos assistindo no Brasil. Um prazer poder participar aqui mais uma vez desse evento com a Apex Brasil. Muito obrigado, Rafael. O terceiro convidado, o senhor Jorge de Souza, é engenheiro agrônomo, ele é gerente técnico do projeto da Abrafrutas. É um parceiro de longa data na promoção da fruta brasileira. Tudo bem com você, Jorge? Tudo bem, Almir. Muito obrigado pelos esforços para organizar esse webinar, que é extremamente importante para a fruticultura de exportação brasileira. E tenho certeza que estamos todos ansiosos aqui pela possibilidade de troca de informações e de ideias que melhorem o nosso desempenho nas exportações de frutas frescas para a Rússia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, além de ser o mediador, eu também vou fazer uma apresentação no final, que é resultado da pesquisa da nossa equipe aqui sobre o mercado russo. Antes de iniciar a fala dos convidados, eu gostaria de chamar a atenção de que as apresentações elas levaram em conta as várias perguntas que foram enviadas pelas empresas brasileiras. Eu gostaria, desde já, de agradecer a todos pelo interesse, pela proatividade, foi muito interessante. Nós tentamos contemplar a maioria das respostas nas apresentações, aquelas que não forem possíveis responder, a gente vai fazer em seguida, individualmente por e-mail, eu vou tentar falar com todos vocês. Eu fiquei surpreso que teve várias perguntas que fugiram um pouco ao tópico de frutas frescas, tratam de frutas processadas. Isso chamou a nossa atenção e nós pretendemos fazer algum evento nesse setor de frutas processadas. É um segmento bem interessante aqui na Rússia também. Gostaria de lembrar que as pessoas que nos assistem, nós temos um chat ativo, temos um colaborador aqui do escritório da Apex Brasil em Moscou que está acompanhando, então existe uma possibilidade de interação com vocês. Eu gostaria também de lembrar que uma parte da apresentação vai ser em inglês, a nossa especialista russa, Irina, vai falar em inglês, mas a maioria das falas vão ser em português. Ao final, nós vamos disponibilizar uma gravação desse webinar, ele vai ser disponibilizado nas redes sociais da Apex Brasil e também distribuído via Abrafrutas, de forma que mesmo as pessoas que não tiverem oportunidade de assistir, elas terão acesso ao conteúdo. Enfim, tendo feito essas apresentações, essa introdução, eu gostaria de chamar já o nosso querido parceiro Jorge de Souza para que faça a sua fala inicial e a sua apresentação. Jorge, com você. Ok, muito obrigado, Almir. Na verdade, eu vou apresentar 5, 6 slides para vocês, mais com o objetivo de nós fazermos um sobrevoo
no que está acontecendo no mercado internacional de frutas nesse momento, o que aconteceu em 2019, o que está acontecendo agora, e algumas provocações respeitosas, evidentemente, no sentido de nós chegarmos ao objetivo ao final desse webinar, que é entender um pouco melhor o mercado russo de frutos e entender quais seriam as ações proativas que o setor produtivo poderia fazer no sentido de aumentar as exportações para a Rússia, tornando a Rússia cada vez mais, já é um parceiro muito relevante, mas aumentando essa relevância dentro do nosso negócio. Então, apenas um minuto, eu vou compartilhar com vocês aqui esses slides. Muito bem. E nós vamos iniciar, então, falando um pouquinho sobre o mercado global de importação e exportação de frutas, né? Então, vejam que ele é um mercado, no mundo todo, se nós considerarmos essa interação econômica da importação e exportação de frutas, isso gera um valor de 71,3 bilhões de dólares, ou gerou. Mas o interessante é que, se vocês olharem na figura ao lado aqui, esse mercado ele cresceu no período de 2010 a 2019 5,2% ao ano. Então, ele consistentemente está crescendo. Quando você analisa este mercado particularmente, esse crescimento é ainda maior. Então, vocês observem que podem observar que é um mercado extremamente interessante para o Brasil estar inserido e contribuindo com frutas de qualidade, frutas produzidas de uma maneira segura e sustentável dentro deste universo, né? E quando você olha esse mercado hoje, tem pelo menos aí duas perguntas que eu acho que se encaixam muito bem nessa oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã de Brasil e nessa tarde aí na Rússia. Primeiro, qual será o desempenho desse setor pós-pandemia? Estamos vivendo uma situação única de pandemia no mundo, com uma série de consequências, algumas mais drásticas, outras nem tanto, para o nosso negócio. Contudo, existe essa expectativa, o que acontecerá com esse negócio, como será o comportamento do consumidor, como será a relação com os distribuidores, quais espécies de frutas poderão ter um aumento de consumo, quais espécies de frutas poderão ter uma queda de consumo, enfim, eu acho que será uma discussão muito positiva tentarmos entender isso. E, evidentemente, a outra questão, e óbvia, é como melhor aproveitar as oportunidades nesse novo ambiente que vai surgir, tá certo? Então, nós temos que ficar atentos, porque, com certeza, nossos concorrentes estão muito atentos. Então, nós temos não só que nos prepararmos para consolidar a nossa posição competitiva nesse mercado, como até ganhar terreno, ganhar participação, vender mais frutas e vendê-las de uma forma melhor. É importante também relembrar alguns números que, embora eles sejam, muitas vezes repetitivos, mas eles são muito importantes. O primeiro é que, se vocês olharem o gráfico da produção brasileira de frutas, vocês observam, principalmente a partir de 2015, depois da fundação da Abrafrutas, coincidência ou não, tá? Eu quero crer que não seja coincidência, mas nós estamos num patamar, eu diria, de uma boa estabilidade. As oscilações percebidas são pequenas oscilações naturais da atividade do agronegócio em função das questões climáticas, em função das questões mercadológicas, mas podemos falar que o Brasil hoje ele produz ao redor de 44 milhões de toneladas e temos o potencial de crescer. Se não estamos crescendo de uma maneira mais intensa, eu acho que as figuras abaixo explicam um pouquinho o porquê. Porque, olha, nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas em volume, todos sabem, atrás de China e Índia, respectivamente, em quarto lugar está os Estados Unidos, mas somos modestamente apenas o 23º exportador.
Ou seja, diferentemente de outras cadeias produtivas do agro, onde o Brasil é grande produtor e grande exportador, a fruticultura ainda está conquistando esse espaço, ainda não chegou lá. E exportamos o ano passado alguma coisa ao redor de 850, 860 milhões de dólares, dependendo se você, às vezes, inclui uma categoria ou não. Se incluirmos, por exemplo, castanhas, nós já chegamos até a $1 bilhão, mas, enfim, eu foquei aqui mais em frutas frescas mesmo. Mas aí vem, assim, a questão que gera um incômodo, né? Com certeza eu me sinto muito incomodado, espero que todos que estejam assistindo esse webinar e que façam parte dessa cadeia produtiva também sintam esse incômodo, que é quando nós olhamos as nossas exportações e comparamos com o mercado global, a nossa participação é muito modesta. Ou seja, se por um lado isso gera um incômodo, até uma certa frustração, nós, como empreendedores que somos, nós rapidamente substituímos essa frustração em metas que devem ser metas desafiantes, metas que têm um significado, no sentido de nós melhorarmos a nossa performance neste mercado global, né? Eu quero uma fatia de bolo maior do que aquela que nós temos, com certeza, e espero que todos que estejam nos assistindo assim o queiram também. Vale lembrar um outro fator importante, é que nós temos uma vantagem competitiva que é excepcional, que poucos têm. Eu diria até, são pouquíssimos, né? Os países que podem, através da combinação de condições climáticas, possibilidades da irrigação que nós temos, né? E o clima tropical, nós temos um calendário de produção que, embora ele tenha, assim, safra e entre-safra, a exemplo de outros países, mas mesmo na nossa entre-safra das frutas, a produção não é zero. Nós temos condições de oferecer alguma coisa. Então, nós podemos dizer, né, que o Brasil ele pode produzir o ano todo, ele pode ser um fornecedor de frutas o ano todo. Isso é uma vantagem competitiva fantástica, porque inúmeras vezes que eu tive contato com varejistas, eles são claros em afirmar o seguinte: a pior situação é você gera demanda por uma fruta exótica num determinado território, num determinado país, só que ela chega nesse país apenas 2 meses por ano, depois ela fica lá 10 meses para voltar a aparecer, e isso não é bom para os negócios, não é bom para o consumidor. E já caminhando para o final dessa minha breve apresentação, quando a gente olha esse contexto, né, o mercado global, a nossa participação e a nossa capacidade produtiva, a pergunta é: temos que crescer, eu acho que não existe dúvida disso. Então, em quais mercados existentes nós podemos crescer significativamente? Eu faço essa pergunta porque quando você olha o longo prazo, você pode pensar em novos mercados. Mas por que o longo prazo? Porque o colega Rafael e os colegas da APEC sabem, e vocês também sabem, que esse processo de protocolo fitossanitário de abertura de mercado, por mais que ele seja desejável para exportador e importador, normalmente ele não é muito rápido. Então, nós temos que, pensando no curto prazo, se a gente quiser já imediatamente pós-pandemia aproveitarmos melhor esse mercado global, nós temos que olhar os mercados existentes, onde nós já temos protocolo fitossanitário, e ver como nós podemos crescer significativamente nele, né? E também o seguinte: quais ações precisam ser intensificadas para potencializar essas oportunidades? E essas ações, elas podem ser de ordem promocional, elas podem ser de ordem estratégica, elas podem ser ações da produção, gerando, eventualmente, volumes específicos para esses mercados, e nós temos que, para isso, entender esses mercados, né? Então, na verdade, nós conhecemos o que nós temos que fazer. Mas, no empreendedorismo, nós sabemos o seguinte: não basta conhecer o caminho, você tem que entrar em ação, tá certo? Então, a gente costuma falar que no mundo dos negócios, 10% inspiração e 90% é transpiração, é entrar em ação, é fazer acontecer. E eu espero que esse webinar, ao final, possa nos dar essa oportunidade. E, finalmente, eu não poderia deixar aqui de agradecer imensamente a Apex Brasil, a nossa grande parceira,
nos eventos, nas promoções, na inteligência competitiva, na pessoa do responsável do escritório de Moscou, que é o nosso colega Almir, que já nos brindou a sua equipe em conjunto com outros escritórios do Apex também, mas já trouxeram compradores no Brasil. É uma relação de longa data e acredite, Almir e toda a equipe, nós da Abrafrutas reconhecemos profundamente essa parceria. E aproveitando a oportunidade, antes de iniciar, eu já falei isso para o Rafael, mas também a nossa relação com o MAPA é excepcional, Rafael, e também eu estendo esse agradecimento, essa positividade que a gente percebe sempre na figura dos adidos agrícolas que sempre estão nos auxiliando. Muito obrigado, tenha um ótimo webinar e um ótimo dia para todos. Muito obrigado, Jorge. Apresentação sucinta, mas foi direto aos pontos desafiantes aí da fruticultura, que tem a ver com esse contexto do comércio Brasil-Rússia nesse setor. Muito obrigado e pelo agradecimento. Não precisamos dizer que a Abrafrutas é uma das parceiras mais próximas, frequentes aqui do nosso trabalho, e isso nos dá alegria, nos dá um sentimento de realização. Agora eu vou passar para a fala da nossa especialista da Rússia, a senhora Irina Kozy. Dear Irina, thank you once again for your participation. I would like to give the floor now for your presentation, please. Yeah, just a moment. No Let problem. me open the presentation. Yes, here it is. Well, gifted by the sun is a great slogan, and I hope that this webinar will allow us to bring more such sun gifts to the Russian market. Speaking about the Russian market, I usually like to mention that Russia is a big market with almost 147 million consumers, but it's also very large market in terms of geography, about 11 time zones and distances like 10,000 kilometers from one part to another, which provides certain limitations on the product shipments. The majority of the Russian population is concentrated in large cities. 74% are urban population that don't grow fruit and vegetables, and definitely rely on retail supplies and on imports. We'll look at import structure in the fresh produce market of Russia a little bit later. What's good about the Russian market is that the major trends, the major fashion in foods is coming from Europe. So, for example, this year is a kind of an avocado year in Russia with a huge increase in shipments and consumption. At the same time, Russia depends heavily on the oil prices and on the ruble exchange rate, and is suffering quite a lot from the recent political and economical problems in the world and in Russia. About 1/4 of the Russian population live in these 15 cities, while every 10th person in Russia is living in Moscow. So technically, when we supply fruit and vegetables to the Russian market, first we start with Moscow and St. Petersburg. We also look at the southern part of Russia because for a large number of countries, Novorossiysk port is also an entry gate, while St. Petersburg is a major entry gate with over 80% of all fresh produce shipments coming there. Then the products through Moscow, St. Petersburg, and Novorossiysk have been distributed to other larger cities and to smaller cities surrounding them. It's quite difficult to deliver products to this territory. So one of the key aspects, one of the key criteria that we are looking at when we ship fruit to Russia is a shelf life. If we talk about the oil prices and the dynamics in the Russian market, oil prices and Russian ruble exchange rate are very much follow each other
I mean, the exchange rate is following the oil prices in most cases. However, at the middle of this year, we also see that other difficulties are also influencing the Russian ruble exchange rate, which is quite bad for imports of many types of products. The previous crisis year for the Russian market was 2014, when we had certain political difficulties and the exchange rate dropped very significantly. Then in 2000, Russia implemented embargo on a number of product shipments to Russia, including fruit and vegetables. And the embargo was raised for quite a lot of different countries, including very important suppliers of, for example, apples, many types of vegetables, some other fruit from Europe, the United States, Australia, New Zealand, and so on. So actually Brazil benefited from this situation. But this year is quite different, and the situation with coronavirus, with COVID-19, is also influencing the Russian market and, first of all, businesses in Russia, and of course, the consumer income as a result of the business activities. In addition to a general impact of the coronavirus, we also see the limitations that the Russian government has put on almost all business, transportation, travel, public activities since March 23rd until the very beginning of summer. And the scope of these limitations, of course, was different from one region to another. But even when the limitations are being slowly lifted nowadays, a lot of companies suffered from this almost 3 months business shutdown. When we talk about the food sales, we see that the consumer decrease has a significant influence on the sales of fruit and vegetables. And what's also happening is that the Russian population, the Russian consumers, are being differentiated into high income and low income. We are losing the middle class. So when we talk about the products that are mostly demanded in the Russian market right now, we talk about more upscale products and the products for mass consumption. At the same time, we still have this healthy food, healthy lifestyle trend, which is also influencing the market and has a certain significant impact on what people prefer to buy, what they like to buy. If we talk about consumer incomes, we have statistics that 32% of the Russian population in the research conducted by GfK Russia in June mentioned that they have suffered from the coronavirus. Their incomes decreased due to the coronavirus crisis, and the highest share in this research of people who suffered from coronavirus was in the most active part of the population, people of the 35 to 55 age, and people who live in the larger cities. As a result, we see that the low-cost product sales are growing while the upscale product sales are going down. Another research showed that in April-May of this year, the share of premium products in the retail sales went down from 36 to 34%, while the lowest cost sales rose from 17 to 18. And the same statistics is also provided by the retail chains. Let's look at the Russian fruit and vegetable market in more details. Here you can see the numbers of
describing the market itself, the local production, imports, and total numbers for vegetables and mushrooms, potatoes, fruit, berries, and nuts. And you see that these three segments are almost equal, with potatoes a little bit lower, but still we have these three largest pieces. If we talk about fruit, we are mostly talking about imported fruit, because 80 to 85% of the fruit in the Russian market are imported. There was a question about consumption. Here is the data on per capita consumption in kilograms per person per year. You can look at it closer, but what's important for us is that average Russian consumer is eating about 44.5 kilograms of fruit a year. That's the data for 2018. And quite a lot of vegetables and potatoes also. As I already mentioned, there is a huge dependence on imported products. It's not that large for potatoes, but pretty significant for vegetables, very high for fruit, and almost 100% of nuts in the Russian market are imported. I actually think that this is a good potential there. What's also important to keep in mind is that after the crisis in 2014, when Russia banned the imports, Russian government realized that the actual production of fruit and vegetables in Russia is quite low. So now we have quite a lot of governmental programs supporting local agriculture and fruit and vegetable production. One of the biggest growing products are apples. The production of apples in 2018, for example, increased by 42%. Companies are planting modern orchards, so the market for imported apples is decreasing from every year. Similar situation is happening in the greenhouse business. However, the governmental support for greenhouse construction stopped a year ago. So there is a possibility that there will be changes in this segment, and we won't see this fast increase of tomatoes and cucumber productions. Another important trend is that sales are moving to the retail outlets and to retail chains. More and more fruit and vegetables are being sold through retail chains, and more of them are being imported by the retail chains. So once the exporter is entering the Russian market, there is always a possibility to go to the retailers directly. It's quite complicated in terms of the paperwork, in terms of dealing with the quality management and import control, but at the same time, it's a big benefit of being able to ship significant consignments and to have a very reliable partner in the Russian market. However, at the same time, retailers demand very high quality standards for fruit and vegetables and for packaging of those fruit and vegetables. In many cases, quality standards of the Russian retail chains are much higher than even of the European ones. And of course, there is a strong competition on all steps of the supply chain. Here you can see the list of 10 largest food retailers in Russia. There are certain changes in this table from month to month, but the keys, the leaders are the same for a number of years already. And of course, X5 Retail Group and Magnit Standard are the largest. They do develop their own import programs in a quite significant scale. So once you deal with the retailers, it's very likely that X5 Retail Group and Magnit are going to be your #1 potential clients. Let's look, oh, sorry, there is a mistake here. Let's look in more details on the shipments from Brazil to Russia.
If we consider 2019, the shipments of vegetables was only 182 metric tons, while fruit shipments were over 22,000 metric tons, about 0.4% of the Russian import. So I see a significant possibility to grow the shipments in the nearest years. If we look at the major products that were shipped from Brazil, these are mangoes and mangosteens, apples, lemons and limes, watermelons, melons, papaya, a little bit of squashes, some avocados, and also very small consignment of bananas, grapes, Brazil nuts, sweet potatoes, mandarins, figs, and persimmon. Let's look at specific products. If we are talking about mangoes and mangosteens, Brazil is #1 supplier. And look how fast the shipments are developing for the entire category, first of all, and for Brazilian suppliers also. Of course, there is a significant competition from the side of China, first of all, and Peru in the second. But at the same time, that's a market where Brazil is keen as a #1 anyway. For apples, which are the second market for Brazilian suppliers of fruit and vegetables, the situation is different. Brazil is only on the 13th place among the exporting countries. And it's important to pay attention that the Russian production of apples is increasing, providing less and less space for the imported products. Of course, in this case, Brazilian suppliers have a privilege of shipping products in the counter season, a big benefit. So in this case, they're mostly competing with such countries as Chile, New Zealand, Argentina, and South Africa. But still, it's a difficult market to fight for. If we look at lemons and limes, we see that Brazil is #8, but actually, if we look in more details if we dig in more details into the statistics, we see that Brazil is shipping mostly limes. And here, Brazil suppliers are #2 after Mexico. The majority of products in this category from Brazil are actually limes. And we see that in 2020, Brazilian shipments are also increasing. So this is a good category to put attention to. Watermelons, here Brazil is #3. And again, Brazilian suppliers of watermelons are working in the counter season in Russian winter, when there is a very few, the competition is very small, mostly from Costa Rica, Thailand, countries like this, while others are shipping in summer when there is a big Russian supply also available. Nearly the same situation is with melons. And again, we see here Brazil and Costa Rica almost on the same page, fighting for the market. Important but pretty small market of papayas, where Brazil is #2 with quite a big possibility to overcome Thailand. And I also would like to you to pay attention to the grapes import as an opportunity for the Russian market. Here we see very few shipments from Brazil, but that's a great market. It depends on time, and from what I know, Brazilian suppliers are able to fill the gaps in the shipments to Russia. So I would pay more attention to the grape market here.
These are the key numbers. If we summarize what was mentioned above, I'd like to mention that at this point, fruit and vegetables from Brazil are mostly represented in Russia by niche products, exotic products such as mangoes, papayas, limes, or fruit coming in the counter season like apples, melons, watermelons. From my point of view, Brazilian exporters can benefit from the opportunities in the tropical fruit segment, targeting the upscale niche, targeting more higher income Russian consumers. And there is a possibility to develop more niches for upscale products in exotic fruits, definitely. It's quite difficult to compete in the mass produce sector because of the high transportation costs from Brazil to Russia and quite difficult distribution system within the Russian market in general. And in addition, I would suggest to look at the Russian market of nuts and processed fruit. If we looked at the processed fruit shipments from Brazil to Russia, we see mostly juice concentrates, while there is a significant opportunity for other products, for dried fruit, for ingredients for confectionery and bakery industry and others. And of course, we already mentioned grapes and avocados as other markets to look at, to investigate into. These are the major overview that I wanted to provide, and I'll be very glad to answer your questions. Thank you for your attention. Thank you very much, Irina. Your presentation was very important, full of important information. I'm sure that the Brazilian companies that are watching, they have now a good overview about what is going on in the Russian market. Very important. I would like to take this opportunity to give you some questions that some of the Brazilian companies sent to you. So if you can be kind of answering, please, I will be very grateful. The first question is, what are the consumption habits of Russian customers? If we talk about the consumption habits, we have to mention that they depend on the income and the consumer type, because we have very different consumers. We have people that are very interested in healthy food, healthy living. And in this case, all types of fresh fruit and vegetables are very important. The number of people who are trying to follow the vegetarian diet is growing. So there are opportunities here also. In general, if we look at the mass market, we see that there are three major fruit groups that are consumed by almost everybody, which are apples, citrus fruit, and bananas. And in these three categories, products are competing once against another on the mostly price, on price. When the bananas are cheaper than apples, people eat more bananas. When the oranges are cheaper, people prefer to eat more oranges. So people are different, consumption trends are different, but definitely there is an opportunity to introduce more interest in fruit and vegetable products into the Russian diets. Thank you, Irina. Well, the second question is about processed fruits. How do you analyze the acceptance of such types of fruits as sliced fruits, fresh fruits, frozen fruits, fruit pulp, powdered fruit, dried fruit, lyophilized fruit, all kinds of processed fruits apart from fresh fruit? Please. Yes, we talked a lot about the fresh fruit already. Yeah. If we talk about sliced fruit or fresh cut produce,
this this segment is definitely growing. We see more and more in upscale stores, in cafes, restaurants, fast food. However, this is a product with a very short shelf life. So it would be difficult to ship a lot of sliced fruit from Brazil. Only airplane shipments probably, but in this case, it's hard to compete with products from the countries that are nearer. If we talk about ingredients such as frozen fruit, for example, yes, there is a big opportunity because in Russia, with a long winter, consumers have a trend of using frozen product in their home cooking. So people do buy quite a lot of frozen fruit. And with a low local production, there are opportunities to bring more and more. And actually, if you go into a Russian store, into a typical Russian store, and look at the frozen fruit labels, in most cases you see that, yes, the product was packed in Russia, but the bulk product in big boxes, in big bags, was imported. The key suppliers are China, Poland, through other countries, and now Egypt and Morocco are sending quite a lot. So yes, there are opportunities in this sector. For powdered and dried fruit, yes, there is a big possibility, a big opportunity in the bakery and confectionery industries, which are using more and more. Nearly the same is the situation with lyophilized or sublimated products. In this case, of course, it's quite an expensive product group. And key users are such industries as muesli production and quite recently, the confectionery companies are starting to use sublimated fruit and berries, especially in their candy production, covering them with chocolate and so on. So yes, there are opportunities there also. Thank you, Irina. So there are lots of other sectors for us to explore, lots of a job to do to promote the Brazilian fruits here, not only fresh fruit. Once again, thank you very much for your participation. Now I will follow the event with the other speakers. Please stay connected. Eu toco em português. Meus amigos, então, nós vamos agora passar a terceira apresentação desse evento, agradecendo a nossa convidada, a senhora Irina Cosi. É possível que ela não possa participar do evento até o final, né? A gente vai seguir agora em português, mas ela já nos avisou que eventualmente ela vai precisar sair, então a gente já deixa nosso agradecimento registrado pela gentileza. A senhora Irina, eu gostaria de lembrar, ela é a diretora da agência de notícias Fruit News. Fruit News é uma fonte importante de informações para todas as pessoas que seguem o mercado e se interessam pela fruticultura na Rússia. É uma das fontes básicas para a nossa pesquisa aqui. Eu recomendo a todos que tenham curiosidades pelo mercado. Bem, mais adiante, nós vamos ter agora a participação de um parceiro que está aqui em Moscou, junto com a gente, na batalha da promoção e do suporte às empresas brasileiras, que nos buscam em todas as frentes. É o senhor Rafael Requião, o adido agrícola brasileiro aqui na Embaixada. Por favor, Rafael, a sua vez. Oi, Almir, Jorge, Irina, os amigos do Brasil. É um privilégio para mim estar participando aqui desse evento, tentando desvendar um pouco aqui do mercado russo de frutas, né? Tem uma frase famosa que diz que a Rússia é uma charada dentro de um enigma, dentro de uma outra coisa também, que eu acho que é dentro de uma, sei lá, são três camadas basicamente de mistério que cercam a Rússia. E a gente que está aqui tem sempre a tentativa, e a gente vai aos poucos desvendando uma camada e a gente acha que resolveu o segredo e chega lá tem outra. Então aqui nós vamos passar também um pouco da nossa experiência. Eu estou aqui desde fevereiro, um pouco da nossa
experiência aqui na Rússia, mas, acima de tudo, nos colocar à disposição para, junto com vocês, chegar à raiz das questões e chegar, de fato, até concretizar a participação de vocês no mercado russo aqui. Não tem ilusão de que, com essa apresentação, eu vou conseguir dar o caminho das pedras para alguém passar a vender aqui na Rússia, mas acho que espero poder, digamos assim, ajudar vocês a ter uma visão geral de como é esse mercado. Aqui eu tenho esse número que eu tirei da estratégia. A Rússia, no começo desse ano, ela lançou a estratégia Doutrina de Segurança Alimentar, que é uma doutrina que eles lançam de 10 em 10 anos, que eles colocam os planos, que a Rússia é um país com histórico de guerra, ele tem uma preocupação muito grande com segurança alimentar e com segurança em geral. Então, quando a gente está aqui na Rússia, eu trabalhava no Ministério da Agricultura lá em Brasília, a gente acaba que os temas geopolíticos, os temas militares, os temas de Estado, assim, não fazem tão parte do nosso dia a dia lá, se a gente está tratando com a União Europeia, se a gente está tratando com outros países latino-americanos, com os Estados Unidos, com um país africano, mesmo com China. Aqui na Rússia é muito diferente. Para eles, o imperativo de segurança deles é muito forte. Eles sempre tem a prioridade número 1 deles é sempre segurança, e dentro da segurança da Rússia, eles entendem a segurança alimentar. Então, aí nós temos a participação do consumo de frutas na Rússia, como é que está agora, que a Rússia produz 34% das frutas que consome e importa 66%, e a meta do país é de chegar a produzir 60% das frutas que consome até 2030, então dentro dos próximos 10 anos. Como é que isso funciona? Para isso, a Irina já fez essa divisão, mas eu coloquei aqui para a gente tentar entender um pouco como os russos veem no mercado de frutas, né? São as frutas tradicionais, e aí entra essas que estão aí, mas nesse caso a maçã tem um destaque muito grande. Um quinto das frutas que os russos consomem é maçã. Então, em torno de 1 quilo por pessoa por mês de maçã. Então, é um mercado fantástico. Daí tem as frutas exóticas cítricas, então, laranja, tangerina, limão, lima. Isso aí também que ela comentou, nós temos uma participação pequena no mercado do limões e limas, né? Porque a gente chama de limão siciliano e limão Tahiti. O consumo de limão aqui na Rússia é 98% siciliano. Então, a gente que tem mais o Tahiti para ofertar, a gente acaba ficando com dificuldade de entrar nesse mercado. Mas também aí temos outras alternativas de nos colocar nesse mercado de frutas exóticas e cítricas. E o que chamam de outras frutas exóticas, né? Aqui então entra banana, abacaxi, agora o abacate, e aqui também a grande estrela é a banana, que o Equador domina com mais de 90% do mercado. Certamente o Almir vai mostrar essas estatísticas, mas é um mercado difícil de entrar. Então, como é que eu vejo essa situação? Como é que eu vejo essa transição? Aqui a Rússia, foi interessante que o Jorge comentou que a Abrafrutas vem desde 2014. Aqui para a Rússia, 2014 foi um ano importantíssimo, assim, né? Como é que o que aconteceu em 2014? A Rússia, a Irina já falou brevemente, a Rússia anexou um território que se chama Crimeia, que é uma península que fica ali embaixo da Ucrânia, era parte da Ucrânia, a Rússia anexou, e isso gerou de uma série de países, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Japão, gerou uma reação política. Então eles foram contra esse movimento e, como punição à Rússia, eles impuseram sanções. Então deixaram de comprar os produtos russos. A Rússia, muito autônoma, respondeu com contra-sanções. Então, o que são essas contra-sanções? A Rússia disse: vocês não vão comprar da gente, então a gente também não vai comprar de vocês. E aí, a Rússia deixou de comprar produtos agrícolas, basicamente, desses países que são os grandes fornecedores agrícolas para eles, que é a União Europeia, que está aqui do lado, mas também a Austrália, que é um grande fornecedor, Estados Unidos, que é um grande fornecedor, Canadá, a própria Ucrânia, que afinal era quem estava na briga, que era um grande fornecedor de produto agrícola russo. Tudo isso, a Rússia deixou de comprar desse pessoal. Como a Irina comentou, isso, num primeiro momento, gerou para países como o Brasil, que não tem alinhamento geopolítico nem com a Rússia,
nem com esse bloco de Estados Unidos e União Europeia, um país mais autônomo, gerou para o Brasil uma vantagem de mercado. Nós conseguimos aqui, 2015, 2016, 2017, ter anos de comércio com a Rússia com oportunidades muito boas, porque a gente ocupou lugares de mercado que não existiam. Então, conseguimos, além das carnes, por exemplo, a carne suína, que a imprensa cobria muito, nós chegamos a mandar 78% da nossa carne suína que nós exportávamos vinha para a Rússia. Então, assim, era um mercado super importante. Mas também outros produtos, por exemplo, conseguimos entrar aqui na Rússia com produtos lácteos, queijos, que eram, para a gente, era muito difícil pela competição com a Europa aqui do lado. Conseguimos entrar no mercado russo e as frutas não foi diferente. Mas o que acontece? Essa foi a situação de curto prazo. O que aconteceu no médio prazo? A Rússia percebeu que ela não podia ficar, digamos assim, sem poder comprar dos maiores fornecedores do mundo. Ela precisava, então, ter autonomia de produzir isso dentro das suas próprias fronteiras, sempre dentro daquele imperativo russo de segurança. Então, sempre aquela preocupação para a Rússia, que as relações de segurança, a ideia de defesa, a questão política, conta muito. A gente, no Brasil, tem sempre muito orgulho de dizer que a nossa política externa é pragmática, que a gente faz negócio com todo mundo, faz negócio com A e com B, a gente coloca, então, sempre a política comercial tenta colocar ela um pouco fora da política externa, sem criar amizades ou inimizades e sem prejudicar essa nossa política externa. A Rússia tem um papel um pouco diferente. Ela coloca primeiro a questão política. E aí, o econômico, eles arrumam depois. Então, o que eles compravam da Ucrânia, eles passaram a comprar da Bielorrússia, o que eles compraram da Europa, eles pegam um pouco da gente, da Suíça eles ainda compram, eles vão puxando daqui e dali, vão se adaptando, o rublo caiu muito, o rublo era... $1 era 50 rublos, passou para 80, daí depois já voltou para 70. Agora nós estamos vendo um pouco de instabilidade de novo, o rublo volta a subir, o dólar volta a subir, né? Mas a Rússia, ela não é muito diferente do Brasil, ela coloca o imperativo de defesa em primeiro lugar, o imperativo de segurança e político. Então, agora, eles decidiram essa meta que eles vão produzir 60% das frutas que eles consomem. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão ocupar os espaços que eles conseguem aí dentro desse digamos assim, desse diagrama aí de frutas. E como é que a gente entra nisso? A gente entra tentando ocupar os espaços que eles não conseguem. E aí, o que a gente vê, por exemplo? Basicamente, o que a Irina já comentou. São duas alternativas. Ou são as frutas que eles não conseguem produzir aqui, e aí entram essas frutas, as exóticas, sejam as cítricas ou não, frutas exóticas que eles ou não conseguem, ou economicamente não é viável para eles produzir aqui, ou a gente tenta entrar na contra-safra dessas frutas tradicionais. Então, o que a gente vê no comércio com a Rússia como um todo, e isso vê também em outros produtos, como as carnes, é que a Rússia vem conseguindo ganhar espaço e produzir cada vez mais aqui. A nossa alternativa vai ser sempre explorar nichos nos quais ou eles não têm a condição técnica de produzir, ou economicamente para eles não é viável. Por exemplo, agora, nós estamos, esse ano, 2020, a Rússia está sendo o maior comprador de maçã do Brasil. Nós conseguimos entrar nesse nicho. É um mercado enorme, gigantesco, ela falou. Nós conseguimos entrar nesse nicho. Por outro lado, a questão da manga aqui, que nós temos, a maçã é uma fruta enorme do qual nós ocupamos um nicho. A manga é o contrário, a manga é uma fruta de nicho no qual a gente ocupa uma fatia grande. São basicamente os dois modelos que a gente pode ter aqui. Falar um pouco sobre as condições econômicas e regulatórias aqui do mercado russo. Então, assim, para nivelar, a maioria de vocês já sabe, mas a Rússia não tem cota para importação de fruta. Então, outros produtos, em geral, tem um limite do que o importador pode trazer com uma tarifa diferenciada e depois a tarifa aumenta bastante, inviabilizando. Com as frutas não são o caso. Também não tem controle de preços, o que acontece em alguns setores aqui do mercado, mas não acontece no setor de frutas. E como é que a Rússia está fazendo essa transformação, afinal? Como é que a Rússia vai passar de produzir 34% das frutas que consome para produzir 60%? Aí entra subsídio de mais de $1 bilhão por ano. Então, o Estado russo coloca isso como uma meta estratégica e coloca os recursos para o produtor conseguir fazer isso. Então, eu estava vendo uma pesquisa agora, acho que é da Deloitte, que ela perguntando para os próprios produtores como eles veem, quais são os motivos que eles veem para
o crescimento russo já no mercado de frutas. E eles colocam como principal motivo, digamos assim, o comprometimento do Estado com essa política. E isso, de fato, para a gente aqui é muito claro. Então, eu sei que o colega já cobriu algumas estatísticas, tenho certeza que o Almir tem dados bem mais detalhados. Eu só quis colocar um dado mais amplo, assim, então, desde a virada do século XXI, para a gente ter uma noção. Agora, até esse panorama já melhorou um pouco. Nesses últimos anos, nós conseguimos subir um pouco mais nesse ranking, mas a gente vê que o mercado é muito grande. A Rússia, desde 2001, importou 74 bilhões de dólares em frutas. E a gente, de tudo isso, a gente exportou um pouco mais de 300 milhões de dólares, ou seja, 0,4%. A gente é o 35º maior fornecedor de frutas. Acho que agora nós estamos em torno de 20º, por aí, mas assim, já subimos um pouco, mas ainda mostra assim, como é um mercado gigantesco, um país que depende muito de importação de frutas e como a gente tem espaço aqui para entrar. Rapidamente, as tarifas aqui para importação de frutas para a Rússia, eu peguei alguns produtos, depois a gente pode entrar mais em detalhes, que é o mais importante ali nesse quadrinho roxo, vocês vão ver que é o SGP, né, Sistema Geral de Preferência. Então, o Brasil, como país em desenvolvimento, tem um desconto em todas as tarifas de importação aqui, ou quase todas. Então, quando a tarifa é 4%, a gente tem esse desconto de 25%, então a gente só paga 3%. A única exceção que vocês vão ver ali, no último quadrinho, são as maçãs, que nesse caso, o Brasil não tem essa preferência, os países em desenvolvimento não têm essa preferência, todo mundo paga o mesmo imposto. Então, não vou ler aqui para vocês esses números, mas é só para a gente ter uma noção de que são tarifas relativamente baixas, assim. E a maçã é uma tarifa um pouco diferente, como é uma fruta muito importante, ele é muito mais regulado, com muito mais um ajuste mais fino, que é a questão de elas variam, além de ficar fora do Sistema Geral de Preferências, elas variam ao longo da época do ano. Então, para aqueles, em determinadas épocas do ano, a tarifa fica mais alta ou mais baixa, mas também tarifas que, comparado com outros produtos que a gente enfrenta aqui, são tarifas relativamente baixas, de 1,5 centavo por quilo ou até 6 centavos de euro por quilo. Por outro lado, a gente tem esse desconto, digamos assim, de 25% no imposto de importação. É importante também que a gente saiba como é que é o imposto aqui, né? Aqui dentro, o imposto todo mundo vai pagar, o russo vai pagar, os outros estrangeiros todos vão pagar, que é o imposto de valor agregado, né? Que é o nosso ICMS, que aqui é de 20%. Vou passar essa informação rápido. Agora, as condições fitossanitárias. A Rússia é um país que vocês sabem que tem uma reputação de ter exigências sanitárias muito rígidas e também não só rígidas, mas pouco claras às vezes. Então, a gente tem sempre, a cada produto novo, é uma certa aventura. A gente recebeu algumas questões e eu queria poder ter entrado nelas mais em detalhes aqui. Mas isso não é tão fácil, sabe? Porque a gente... os regulamentos fitossanitários russos para importação, os dois principais, um tem 350 páginas, o outro tem 250. E aí, se a gente quiser saber de determinadas frutas, aí cada um tem 20 ou 30 páginas sobre aquela fruta específica. Então, para a gente, é mais produtivo se a gente conseguir saber exatamente qual é a fruta, principalmente, que vocês querem, qual é a informação, do que a gente dar um panorama para vocês, que às vezes não vai dar necessariamente a informação que vocês precisam. E o que a gente pode falar assim, em termos gerais? Bom, o Brasil emite esse certificado fitossanitário, agora em modelo eletrônico. A Rússia aceita o certificado fitossanitário eletrônico, então o Brasil consegue exportar para cá. A gente já teve, não é incomum que haja casos de falsificação de certificado fitossanitário brasileiro. A gente tem um contato muito próximo aqui com a autoridade sanitária russa, então, quando a gente recebe uma mensagem, esse certificado aqui é original, não é? Eles são muito cuidadosos, até porque, como eles têm muitos países que não podem vender para cá, algumas pessoas tentam se beneficiar disso aí, criar alguma oportunidade colocando uma fruta que não é brasileira, ou às vezes até nem foi o caso de fruta, que nós já tivemos problemas. Então, assim, mas o certificado fitossanitário brasileiro é, assim, aceito e digamos assim, até respeitado aqui na Rússia. Nós temos, isso aí é uma relação muito próxima, muito direta aqui. A gente já tem, eu cheguei aqui em fevereiro, mas nós temos um adido agrícola aqui na Rússia há mais de 10 anos. Então, embora essas regras para a gente elas não sejam muito claras, os russos
eles têm uma estrutura técnica muito competente e nos colocam, sempre nos informam, nos apoiam nesse processo, assim. Obviamente, quando se trata de um produto que eles querem proteger, essa relação é um pouco mais truncada. Essa relação, eles são um país que tem uma burocracia muito grande, mas que também são muito habilidosos em usar essa burocracia quando eles precisam proteger algum mercado que seja caro a eles. Mas, de resto, a Rússia é um país que cumpre as regras sanitárias e fitossanitárias mundiais e um país com muita competência técnica na área sanitária e fitossanitária. Eles aplicam, em geral, os limites máximos de resíduo do Códex, que também o Brasil aplica em grandíssima medida os mesmos limites. Algumas exceções estão aqui, o cadmio, arsênico, mercúrio, nitratos, adnucleídeos, mas são exceções. Em geral, a Rússia segue os mesmos LMRs do Códex. Existe o controle de fronteira aqui, é rígido, isso aí nós temos contato com o Porto de São Petersburgo, Porto de Kaliningrado, Vladivostok, que é como entra para o outro lado da Rússia, é menos comum, mas também quando as cargas aqui são inspecionadas e eles têm laboratórios do serviço sanitário deles muito competentes, então eles são rígidos, mas costumam ser justos, assim, com as inspeções, especialmente na questão de frutas. Até outras áreas a gente tem algumas queixas, mas na questão de frutas, até hoje, em geral, tivemos uma relação boa. Organismos geneticamente modificados são muito regulados aqui na Rússia. Então, o que nós temos? Nós temos, no momento, não é impossível, mas é inviável registrar um evento OGM aqui na Rússia. As barreiras são montadas de maneira de inviabilizar. Existiram alguns eventos que foram registrados no passado e que o registro ainda é válido. Até agora, com a questão do coronavírus, foi mantido, algumas empresas que tinham perdido o registro de determinados produtos, ficaram até o final do ano, eles conseguem, mas assim, para o mercado de frutas não tem muito impacto. Então, na prática, é inviável a gente ter OGM aqui na Rússia. Existe esse nível de tolerância de 0,9% do volume exportado, que seja para eventos aprovados, não aprovados, eles entendem que é impossível evitar a contaminação cruzada e ter 100% de carga que não seja geneticamente modificada em países onde há produção OGM, e eles permitem essa tolerância, mas é isso, assim, eles têm um controle muito grande, para eles também é visto, eles olham muito para a questão geopolítica, então, para eles essa questão OGM também são tecnologias dominadas por poucos atores em geral com os quais eles não têm relação muito boa, então a questão de OGM é uma questão sensível aqui para o governo russo e é importante obedecer esses limites. Agora eu vou colocar aqui umas regras de quarentena que eles também colocam, que eles destacam. Obviamente, o regulamento sanitário russo vai muitíssimo além disso, e qual é a minha ideia aqui? É tentar dar importância para aquilo que os próprios russos estão dando importância. Mas esse é uma navegação, é um caminho que eu aconselho vocês a percorrerem acompanhado de dois amigos. Somos nós do Ministério da Agricultura, e aí os colegas do Ministério da Agricultura em Brasília, a Secretaria de Defesa Agropecuária, que pode, e as superintendências dos estados que podem apoiar vocês produto a produto, afinal, quais são as exigências, o que a gente ainda não cumpre no Brasil, como chegar lá. Os colegas do Ministério nos estados têm agrônomos. Eu não sou nem agrônomo nem veterinário, então eu não tenho problema em dizer que eu considero que dos melhores agrônomos e veterinários do Brasil, nós temos muitos colegas do mais alto nível lá no Ministério da Agricultura, então, gente que conhece de produção agrícola e conhece das exigências políticas. Eu recomendo que vocês comecem essa busca sempre pelo Ministério da Agricultura para tentar entender os detalhes. Também a Irina já falou, e acredito que o Almir vai falar também, a importância de ter um importador aqui na Rússia, porque o mercado russo não é um mercado simples, não é um mercado trivial de se entrar. Então, a presença de um importador aqui para guiar vocês, ela comentou assim, o nível de exigência é muito alto.
Mas, por outro lado, digamos assim, eles vão fazer com que a empresa consiga preventivamente cumprir com esse nível de exigências e não depois de chegar aqui ou depois de tentar estabelecer esse contato, ter que correr atrás desse nível de exigência. Eu considero que a presença de um importador aqui vai ser um passo importantíssimo, diria quase indispensável para que uma empresa consiga entrar no mercado russo. E não quero me alongar demais, eu agradecer muito a oportunidade aqui de vocês. Meu e-mail até não aparece aqui, mas aqui está rafael.requião@agricultura.gov.br ou também adido.moscou@agricultura.gov.br. Estou à disposição. As questões que vocês tiverem, entrem em contato e eu considero que esse é só um pontapé inicial numa relação que a gente vai ter aqui de 2 anos que eu vou estar aqui, depois os outros colegas que vão me suceder, para que a gente consiga desvendar esse enigma russo e ajudar vocês a fazerem parte desse mercado que é muito grande e é muito promissor para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito boa apresentação, estratégica, muito informativa. Esses slides são valiosos. Eu gostaria de lembrar a todos, desde já, de que nós vamos disponibilizar as apresentações ao final. Vamos distribuí-la através da Abrafrutas, mas também lembrando que nós vamos gravar esse webinar e vamos, na gravação, disponibilizar o link para que seja possível fazer o download. Eu vou fazer agora uma apresentação, resultado da pesquisa que nós fizemos aqui, com o objetivo de complementar essas apresentações que já foram feitas, que já são bastante abrangentes, genéricas e informativas, mas também tentando contemplar muitas das perguntas que foram enviadas. Eu fiquei surpreso, foram mais de 60 perguntas, para vocês terem uma ideia. Então, a minha apresentação, ela tenta contemplar essas dúvidas. Eu vou fazer o upload aqui, se vocês me permitem. A minha apresentação é complementar à de todos. Vamos lá. Lembrando que a Rússia é o 3º maior importador de frutas do mundo, né? Foram 4 bilhões e 400 milhões de dólares em 2019, mais de 5 milhões de toneladas. O Brasil participa marginalmente. Nós exportamos aqui para a Rússia diretamente 16 milhões de toneladas, de dólares, 13 mil toneladas. Isso é menos do que 1% do que tudo que a Rússia importa. Para dizer a verdade, é menos do que 0,5% do que tudo que a Rússia importa. As estatísticas russas nos mostram um quadro ampliado, porque elas mostram também as frutas que foram importadas através de terceiros países, né? Então, às vezes, no Brasil, as pessoas não percebem que a Rússia está importando frutas brasileiras através da Europa, em situações desse tipo. A questão das sanções foram mencionadas aí brilhantemente pelo Rafael, aconteceram em 2014, e isso é um marco, né, que definiu o mercado desde então, ou seja, todas aquelas frutas que eram importadas da Europa, que vinham de caminhão, né, com custo logístico simplificado, elas deixaram de vir, né? Tanto os cítricos da Espanha, as maçãs que vinham da Polônia, 300 milhões de dólares de importação de maçãs, tudo isso da noite para o dia, gerando oportunidade para os exportadores de outros mercados. A consequência disso é que houve escassez de algumas frutas no início, agora já estão sendo abrangidas. E houve um apoio governamental à fruticultura, como disse o Rafael, né? Então, isso gerou um aumento de produção que é muito aquém do que o governo russo esperava naquele primeiro momento, né? Muito aquém. Bom, eu vou mostrar aqui todas as frutas que a Rússia importa, já foram mostradas aqui. As bananas, número 1, quase 26% de tudo que a Rússia importa, 1,5 bilhão de toneladas, 1,5 milhão de toneladas, 1 bilhão e 200 mil dólares por ano, é muito dinheiro, quase tudo isso é só banana. Depois vem as tangerinas e as clementinas, 600 milhões de dólares, as maçãs, quase 400 milhões de dólares, as uvas, as laranjas, os limões sicilianos, as peras, as cerejas,
Essas são as grandes frutas importadas pela Rússia, né? Agora, as frutas que o Brasil exporta, né? As mangas, as maçãs, as limas ácidas, as melancias, os melões. O papaya, ele vem exportado através da Europa, mas ele chega aqui. Enfim, isso é o que a gente tem vendido para a Rússia. Vamos comparar as duas tabelas, ou seja, aqui, o que a Rússia compra e o que o Brasil oferece. Ou seja, as bananas, nós praticamente não participamos. Do 1,5 milhão de toneladas importadas, a gente vendeu 86 toneladas, 4 containers. É muito pouco, mas é um sinalzinho de que tem gente no Brasil vendendo banana, e isso daqui é um mercado infinito para vocês. A tangerina e a clementina, que são frutas tradicionalíssimas aqui, as tangerinas, a Rússia comprou 809 mil toneladas, muita coisa, quase 1 milhão de toneladas. O Brasil vendeu um containerzinho, é muito pouco, mas significa que tem gente com fruta disponível para mandar para a Rússia. É um sinalzinho de que é um mercado que pode ser desenvolvido. A maçã, entre as grandes frutas que a Rússia compra, é aquela que o Brasil tem algum protagonismo, menos de 1% do mercado, mas mesmo assim já é, digamos assim, relevante para o setor no Brasil, como foi dito aqui. A Rússia já é o mercado principal para a maçã brasileira, né, por outros speakers. A laranja, a Rússia compra muito, o Brasil produz muito, mas a nossa laranja fresca não tem chegado aqui in natura, ela chega em formato de suco concentrado. As uvas, a Rússia compra muita uva, o Brasil mandou 45 toneladas no ano passado, são exportações tanto diretas quanto indiretas, enfim, temos um potencial de aumentar essa venda. As peras o Brasil quase não manda, né? Os nossos vizinhos sul-americanos fazem a festa, e os limões sicilianos, como foi dito aqui, né? Que a Rússia compra em grandes quantidades, 220 mil toneladas, nós mandamos 2 containers, enfim, essas são as grandes frutas, é o que o Brasil tenta participar, mas aí a gente entra também aqui no mercado daquelas frutas, como disse o Rafael, que elas não são tão grandes no mercado russo, mas são importantes para o Brasil, né? O abacate, o ano passado chegou o abacate brasileiro, ele veio reexportado através da Europa, né? Mas o Brasil costuma fornecer o abacate em exportação direta também. As mangas são a grande fruta, como foi dito aqui, né? O Brasil tem 32% de tudo que a Rússia importa. É uma fruta exótica aqui, é uma fruta que não é para o consumidor comum, ela está no supermercado, na prateleira daquelas frutas premium, né? Onde a pessoa que não tem muito dinheiro no bolso nem passa naquela prateleira. Para dizer a verdade, ela é uma fruta exótica, em que geralmente o consumidor russo, quando ele vê, ele leva um exemplar para casa, né? Não compra uma sacola. Mas o Brasil, vamos dizer assim, é o líder desse mercado, como foi dito. Os melões e as melancias, nós temos uma participação. O Brasil já exportou mais, é um mercado de nicho, condicionado à sazonalidade, a gente vai falar sobre isso. E as limas ácidas, que é a fruta que a gente realmente tem um grande potencial aqui, mas que, digamos assim, é uma fruta pouco consumida, ela é praticamente consumida no circuito de coquetéis, enfim, o consumidor comum ele só compra a lima ácida se ele não acha o limão. Enfim, então as oportunidades são essas verdinhas que a gente está falando aqui, né? Todas as que foram mencionadas, as oportunidades do Brasil ampliar seus negócios no mercado russo. Essa tabela, para vocês verem depois, é um retrospecto do tudo que o Brasil forneceu nos últimos 6 anos. Eu não vou comentar aqui para simplificar. Vamos falar um pouco sobre a banana. Como disse Rafael, o Equador é o dono do mercado, 96,7%, é quase tudo que a Rússia compra vem de lá. Mas do Brasil, ano passado, uma grande surpresa, vieram aí uns containers de banana que nos deram muita alegria, né? Porque foram exportações diretas, foram 2 empresas que exportaram em 2019. Eu vou, inclusive, com a ajuda do nosso querido Jorge, estudar um pouco isso para saber como é que foi essa performance dessas empresas, porque tem uma avenida infinita para ser explorada por esses corajosos brasileiros que venderam bananas aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês esse detalhe aqui, ó.
Os dois grandes retailers que a Irina mencionou, o X5 Retail e o Magnit, eles responderam por 45% de toda a banana que a Rússia importou. É um dado que eu vou comentar no final, só para vocês guardarem. Depois, as tangerinas e as clementinas, rapidamente eu vou passar aqui. A Turquia faz a festa, né? A Turquia é o dono do mercado, o Brasil mandou um containerzinho, mas os nossos parceiros do hemisfério sul, África do Sul, vendem bastante. A Argentina vende bastante. O Uruguai, vejam só, o Uruguai vendendo 4.000 toneladas de tangerinas, né? Ou seja, a fruta que vem lá do hemisfério sul, ela abastece o mercado russo de abril a outubro, tem uma janela grande aí para ser explorada. E, mais uma vez, os dois grandes retailers, eles têm aí mais de 23% do mercado russo. Para vocês, eles são os dois principais importadores, é um dado relevante. Depois vem as maçãs, que foram tão aclamadas aqui. As maçãs, elas vêm aí dos vizinhos, né, ou seja, tudo que vinha da Polônia deixou de vir, então a Sérvia, a Moldávia ocupou um papel importante. A gente desconfia até que tem maçã ucraniana nesse volume que a Moldávia manda, porque a Moldávia é muito pequena para isso. O Azerbaijão, os nossos vizinhos chilenos também têm um papel relevante, 18.000 toneladas. A Argentina vende bastante e o Brasil participa desse mercado, felizmente, com grande potencial para crescer. A nossa fruta é muito apreciada aqui, eu posso lhes garantir isso, mas o nosso volume ainda é pequeno perto do potencial do mercado russo. Mais uma vez, os dois grandes varejistas russos, X5 e Magnit, eles têm aí 15%, eles são os maiores importadores. É um dado relevante, você vê que todas as principais frutas que eu falei até agora, eles são líderes, né? Os dois. As maçãs, aqui você tem a janela de sazonalidade, né? De março até agosto, é onde entra a fruta da América do Sul, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma queda no mercado. Esse dado é só da maçã importada, ele não computa a maçã produzida na Rússia, que a produção é relevante e crescente também, como disseram os nossos palestrantes anteriores, Irina e Rafael, né? Uma pergunta que nos foi feita, quais são as variedades e o calibre das frutas? A resposta é que é Gala e Fuji, são o maior potencial para a fruta importada. E as frutas de maior calibre, ela tem maior aceitação aqui na Rússia, eles dizem que a de 120 e 135, elas já são consideradas pequenas, e menor do que isso, é muito difícil vender no mercado russo. Então, essa é a opinião de dois grandes distribuidores que nos responderam essa pergunta. As uvas, uma das grandes frutas. A Turquia, de novo, faz a festa aqui, né? Os turcos aproveitam bastante as oportunidades pós-sanções. O Brasil, somente uma única empresa vendeu diretamente fruta, 45 toneladas de uvas para cá. Mais uma vez, os dois grandes varejistas, eles têm aí 21%, eles são os maiores importadores do mercado russo de fruta, sobretudo quando se trata de importação de países distantes, né? Eles participam mais nessas importações mais complexas, que vêm do hemisfério sul, por exemplo. Qual é o período do ano que temos maior oportunidade para as uvas? Respondendo à pergunta, é de outubro até maio, né? Antes disso, tem a fruta que vem dos países vizinhos da Turquia, da própria Rússia e dos países vizinhos. Então, outubro até maio é a nossa oportunidade. Aqui tem um mapa de sazonalidade, depois eu compartilho, vocês podem acompanhar com prática, com calma. As laranjas, é uma fruta importante, 6% de tudo que a Rússia exporta, 280 milhões de dólares por ano, é relevante. O Brasil não participou no ano passado, mas em anos anteriores nossas laranjas chegaram aqui. Nós vendemos aqui ela concentrada em formato de suco, mas é um mercado de grande potencial, tenham isso em mente, que a laranja brasileira sempre vai ter lugar aqui na Rússia. Os dois grandes varejistas, eles também são líderes do mercado, quase 19%. Percebam que todas as principais frutas, eles são os protagonistas. O limão siciliano, né? O Brasil tem um grande exportador, né? O pessoal lá de Araraquara, a Cutrale, eles mandaram alguns contêineres para cá. É uma fruta que tem um potencial infinito, o limão siciliano. Os russos não passam sem essa fruta, eles tomam muito chá. E o limão siciliano tem que ter sempre
uma lâmina de limão, uma fatia de limão para acompanhar o chá é indispensável, né? Então, mais uma vez, os grandes varejistas são os líderes do mercado, os maiores importadores, quase 20% das importações de limões siciliano, né? Lembrando que a Argentina é o segundo maior exportador de limão siciliano para a Rússia depois da Turquia. O Uruguai também participa, enfim, a América do Sul já pôs os pés aqui. As mangas é o nosso território, eu já pulei um monte de frutas aí da série, já fui direto para a manga, é onde a gente nada de braçada, vamos dizer assim. Aqui tem a sazonalidade, eu conversei com alguns distribuidores importantes, vocês podem ver aqui essa faixa azul é onde o Brasil participa praticamente o ano todo, mas tem meses em que a gente vende mais, meses que a gente vende menos. O distribuidor disse que é mais difícil comprar manga brasileira quando o Peru está ofertando, porque os preços do Peru são imbatíveis. Então, você pode ver nessa faixa cinza onde está Peru. Quando o Peru entra no mercado, o Brasil encolhe, né? Mas, como a nossa oferta ela é do ano todo, então a gente tem o nosso espaço grande aí. As limas ácidas, o nosso território aqui é Brasil e México, né, que dominam o mercado. Nós vendemos muito uma fruta que, infelizmente, o russo ainda não compra muito, né? Então, depende, eventualmente, fazer uma promoção, né? Nós, Abrafrutas e Apex Brasil, para popularizar o consumo dessa fruta aí, pode ser uma grande ideia para o futuro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil vende o ano todo, né? Ou seja, nós podemos abastecer o mercado russo de limas o ano todo. Os melões, essa fruta mágica aqui na Rússia, o Brasil está numa posição honrosa, né? Mas vocês têm que levar em conta de que essa é uma fruta, eu até coloquei o preço por tonelada, você pode ver o Cazaquistão e o Uzbequistão, eles vendem a um preço imbatível, né? Essa é uma fruta que elas brotam que nem cogumelo em todo o varejo russo num determinado período do ano, né? Nos meses quentes. E o preço bastante barato, é uma fruta que, na percepção dos russos, tudo que for preço muito diferente desse preço que eles estão acostumados, desde a época da União Soviética, a consumir, né? Para eles parece que estão vendendo por um preço que não vale, né? Porque o hábito deles comprar esse melão popular nessa época do ano levam eles a rejeitar um pouco o melão que vem nas outras épocas do ano, de países como o Brasil. Para vocês terem uma ideia da sazonalidade, vocês podem ver aqui esse pico, é a fruta do Cazaquistão e Uzbequistão, junho, julho, agosto, setembro, né? Então, espaço zero para os outros melões, mas o melão brasileiro, ele ocupa aquele espaço, né, de novembro até fevereiro, vocês podem ver aqui, eu tirei essa tabela cinza, eu tirei a fruta da Ásia Central, para vocês verem o impacto dos outros fornecedores, né, que são o Brasil, a China, a Turquia, né? Então, nós temos um nicho vendendo um produto que o russo está acostumado a comprar barato, vendendo um pouco mais caro. Isso dificulta um pouco o trabalho dos distribuidores aqui. Todo mundo acha que o distribuidor está vendendo caro uma fruta que é barata, né? Esse é um grande problema do nosso melão aqui. Os abacates, como disse a Irina, é uma fruta que cresce como no mundo todo, na Rússia, né, não é diferente. Ainda é uma fruta de nicho, cara, né? O consumidor russo não leva mais do que 1 ou 2, porque é cara mesmo. Mas foram 90 milhões de dólares importados, né? Israel, imagine, né? Israel faz a festa aqui, depois vem o Peru. O Brasil mandou já abacates, eu imagino que tem uma grande empresa brasileira que fornece aqui, ele deve estar assistindo, muitos abacates dele chegaram aqui, da empresa Jaguaci, e não só, mas no ano passado o Brasil mandou para cá via Europa, não tivemos exportações diretas segundo as estatísticas russas. Foram somente 110 toneladas. Para vocês terem uma ideia da sazonalidade do abacate, é essa daqui, né? Ou seja, o nosso Brasil aí praticamente nem aparece nas estatísticas, mas o ano todo chega abacate aqui dos outros destinos. Alguém nos perguntou se o abacate Hass tem boa aceitação. A resposta que 2 grandes distribuidores nos deram é que ainda está se desenvolvendo na Rússia. O consumidor russo ele está acostumado com a fruta verde. Quando ele vê a fruta de coloração mais escura, ele acha que já passou do prazo, então tem uma certa resistência.
ele acha que é uma fruta do futuro que ainda não conquistou o consumidor russo. Bom, gente, vou passar aqui para a logística. Tiveram algumas perguntas. A resposta é meio óbvia para quem já exportou para cá. Mandar o container para São Petersburgo via Europa, né? Geralmente Holanda, Bélgica ou Alemanha. O que o nosso distribuidor deu de conselho aqui, atendendo uma pergunta de uma empresa, ele disse que é necessário um prazo de validade mais longo em comparação com outros mercados, porque ele lembra para você que São Petersburgo está um pouquinho mais longe da Europa, e quando a fruta chega a São Petersburgo, ela pode, às vezes, até percorrer um prazo de uma semana de logística, né? Então, a Rússia é esse país grandioso. Ele lembra que as estradas não são exemplares, então os pallets devem ser fortes, não se deve economizar na embalagem, enfim. Essa tendência, ao longo de toda a apresentação, eu falei do papel relevante das grandes redes varejistas. Elas são duas, uma é o Magnit, tem mais de 12 mil lojas, é um fenômeno, e o X5, que é o número 1 da Rússia hoje. Para vocês terem uma ideia, o X5 Retail, eles compraram, né, o grupo controlador, eles compraram a rede Dia no Brasil, com 600 lojas de São Paulo, Minas Gerais. Então, eles têm uma relação com o Brasil muito grande. A gente está querendo aproveitar esse pé que eles têm no Brasil para tentar seduzi-los com a ideia de comprarem mais produtos do Brasil. Nós tentamos fazer isso nesse ano, fizemos um projeto interessante, agradeço todas as empresas que participaram. Para vocês terem uma ideia, a rede Magnit, ela comprou sozinha mais de 700 milhões de dólares, ou seja, 16% de tudo que a Rússia importou, pelo menos, porque aqui não está contando as importações dos países vizinhos, e o X5, 16%, está crescendo. Se a gente for levar em conta todos os varejistas russos, já é mais do que 34%. Ou seja, isso é um dado para levar em conta para o futuro do comércio Brasil-Rússia. Mas não é um comércio simples. Sinceramente, eu não poderia omitir de vocês esse slide, para vocês terem uma ideia, a maneira como os varejistas trabalham é uma maneira muito dura, né? Eles mandam um contrato, é quase um contrato de adesão, com pouca possibilidade de negociar. Um dos pontos do contrato é o seguinte: nós vamos pagar para vocês 30 dias corridos a partir da data de aceitação da mercadoria no armazém, né? Não é São Petersburgo. Nós vamos pagar para vocês as mercadorias aceitas, ou seja, se tiver mercadoria fora de condição, eles vão excluir, vão pagar somente o que tiver em condição de vender. As controvérsias, se tiverem, elas têm que ser resolvidas num tribunal aqui da Rússia, e o idioma da arbitragem é russo, né? Ele pode rejeitar ainda por vários motivos, atraso, violação de contrato, enfim. É um contrato que as pessoas leem e choram, né? Mas, como eu disse para vocês, esses são os compradores que estão ocupando 34% do mercado russo e crescendo. Ou seja, tem muita gente vendendo fruta para eles, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que as condições são duríssimas, por outro lado, qual é a vantagem que eles dão? Volumes, eles compram muito volume, e a outra vantagem que eles dão é uma certeza de que é uma empresa que não vai falir, né? Porque aqui na Rússia esse é um mercado, quem já faz negócio há muito tempo sabe, né, que se a gente for pegar a lista dos 10 maiores importadores de 10 anos atrás, os primeiros da lista já não existem mais, né? Elas surjam, isso assusta o exportador estrangeiro, sobretudo brasileiro, que não está representado aqui na Rússia. Mas, então, esse é um dado que eu queria dar para você. Inclusive, eu gostaria de propor distribuirmos esse modelo de contrato para todas as empresas que quiserem ler, tiverem curiosidade, e, de repente, se vocês, depois de lerem, falarem, eu quero vender para esses caras, então nós temos um canal privilegiado lá, tá bom? Nós podemos... Você falou, Almir, eu quero oferecer essa fruta para esse varejista, o X5. Então, assim, sabendo que assim que você trocar o primeiro e-mail, ela vai te mandar um e-mail cheio de anexo, com um contrato que é mais ou menos isso aqui. Então, você, se estiver preparado, a gente pode ajudar vocês a acessar esse varejista, né? Bom, gente, eu vou falar, as perguntas, elas foram muito enfatizadas sobre desafios para aumentar o mercado russo aqui, riscos,
Então, eu vou colocar aqui uns tópicos que mais são tópicos para discussão, para reflexão, eventualmente a gente fazer um brainstorm futuro sobre isso. Eu vou começar sobre essa questão da compatibilidade, né? Por que o Brasil não ocupa esse espaço no mercado russo, né? Porque, por exemplo, que os argentinos exportam 171 milhões de dólares em 2019, enquanto o Brasil exportou 34, né? Eu vi essa semana uma mensagem do governo argentino dizendo que a Rússia já é o principal importador das frutas argentinas. Eu vi na imprensa russa, imagino que seja verdade. Ou seja, o Uruguai, a Argentina, o Chile, eles estão ocupando, o Equador já nem fala, né? Já estão ocupando um espaço, por que o Brasil não está ocupando, né? Será que é questão de compatibilidade? A gente viu lá, né? As frutas que os russos querem comprar não é aquela que o Brasil está oferecendo. Será que a gente consegue entrar naquela lista lá dos top 10, né? Para entrar na escala, né, do mercado russo? Questão interessante para nossa reflexão. A superação dos desafios logísticos, né? Eu falei que os argentinos estão chegando aqui, os chilenos estão chegando, é sinal de que tem um caminho aí já desbravado, né? O Brasil também está chegando aqui aos pouquinhos. Vamos estudar essa logística para aumentar o nosso market share. A questão da burocracia, né? Nós vimos, o Rafael nos deu um panorama aí, né, das regras. Eu lembro que 2 anos atrás um grande exportador de manga brasileiro veio quase chorando, né? Porque na verdade tinha uma questão, né, de incompreensão dos fiscais, tanto brasileiro como russo, sobre como preencher o certificado, né? São coisas parecem ridículas, mas Brasil com S, o russo falava não, tem que ser com Z, o brasileiro tem que ser com S. Ou então o endereço São Paulo está nessa linha, aqui é só Brasil. São coisas absurdas que às vezes não são todos os fiscais. Tem alguns fiscais que interpretam, tenho que preencher assim e não posso mudar, não posso pôr Z onde está S. Então, essa é uma questão de que as regras foram pactuadas, mas talvez não tenham sido muito explicadas pelos fiscais. Essa é uma questão relevante que dá prejuízo para a fruta brasileira. Tem também uma questão importante da estratégia das empresas brasileiras para o mercado russo que a gente tem que refletir. Uma vez eu conversei com o nosso adido agrícola chileno, e ele me apresentou uma empresa que naquela época era o maior importador de fruta, o maior distribuidor chileno de frutas para a Rússia, né? O maior exportador, digamos assim. Mas ele tinha uma ponta nos dois lados. Ele tinha uma ponta lá no Chile e tinha um pessoal aqui que acompanhava, que fazia o relacionamento com os distribuidores parceiros. Eu perguntei para esse chileno, eu falei assim, olha, por que a empresa chilena ela corre tantos riscos, a fruta chilena chega aqui de uma maneira que a gente fica com tanta inveja, o que falta ao Brasil, na tua opinião? Ele falou assim, olha, eu acho que o perfil de precaução do exportador chileno e brasileiro ele é muito parecido, né? Ele falou assim que talvez o que falte no Brasil é esse elemento de conexão, é esse papel que eu faço. Eu sou uma empresa que tem um pé no Chile e tem um pé aqui na Rússia, né? Eu tenho minha equipe que fala russo aqui, se tem problema em São Petersburgo, eu estou lá para ajudar a resolver. Então, ele disse que isso era o fator que ele achava que era o fator que fazia a diferença entre a performance do Brasil e do Chile. Isso ficou na minha cabeça. Será que a gente consegue um dia replicar esses modelos com empresa brasileira? Isso é uma questão interessante para a gente discutir. E uma questão dolorosa, né? Ou seja, como evitar riscos de prejuízo com os negócios, com as empresas inidôneas do mercado russo. Isso tem acontecido muito. Grande parte das questões que eu recebi foi sobre isso. Então, eu vou até fazer um slide aqui, porque tanta gente perguntou. Primeiro, a seleção cuidadosa dos clientes não é simples. Nós, junto com a Abrafrutas, temos feito eventos em que a gente escolhe aqueles compradores que são realmente provados, ou seja, que estão atuantes no mercado, que tem uma grande performance, né? A gente não tem como ver a lista dele para dizer se é honesto ou não, mas a gente vê que eles estão fazendo muitos negócios, né? Então, esse é um dos critérios interessantes. Pré-pagamento, enfim, eu conversei com o pessoal da carne, que tem muita experiência, eles disseram
eles disseram o seguinte, que, Almir, nós vendemos carne fresca aqui, que é uma logística parecida com fruta, carne resfriada, isso no passado, porque a carne resfriada é 3 meses ali de prazo, e eles falaram, olha, Almir, nós solicitamos um pagamento adiantado para os russos, a gente também solicitava, ou seja, o uso de uma empresa de inspeção, ele até deu algumas sugestões, ele sugeriu que a empresa brasileira ela pactue com um empresário russo, né? Qual é o certificado? Eu quero inspecionar meu container aqui, aí, qual é a empresa que você reconhece o certificado? Né? Aí o russo vai indicar, e isso poderia ser um ponto de reforço da credibilidade no mercado, no contrato, né? Isso poderia ser transferido ao mercado, isso daria pelo menos uma segurança extra. Eu quero, como eu disse para vocês, a gente não tem como certificar a idoneidade das empresas, mas aqui no escritório a gente tem acesso a dados de performance comercial. Se por acaso vocês toparem com alguma empresa, vocês escrevam para mim. Eventualmente eu posso achar, eu vou falar, olha, esse cara está comprando 100 toneladas por mês de fruta do Chile. Eu posso eventualmente até passar o nome da empresa, de repente você conhece, você manda um WhatsApp lá para o Chile e fala, meu, posso vender para o cara ou não, né? Então, assim, a gente pode ajudar com essa informação comercial, de monitoramento de performance comercial. Isso a gente tem um acesso bastante bom. Mas a ficha de informações financeiras, eu, como agência de promoção, não tenho acesso. Meus amigos, só para terminar o slide, com uma mensagem aqui assim, de otimismo, né? Por quê? Eu queria dizer para vocês, esses aqui já são os dados do SESEX, não são dados russos, eles mostram somente a exportação direta, mas ela vem crescendo todos os anos, e no primeiro semestre desse ano, ela já foi equivalente a tudo que foi vendido ano passado, né? Então, tem um movimento crescente, a gente está em contato direto com esses players, que são os varejistas russos, nós já levamos ao Brasil esses compradores, nós já visitamos algumas empresas brasileiras com esses caras. Então, eu acho que, seguindo essa tendência e seguindo o acúmulo de experiência que nós, Abrafrutas, e as próprias empresas, a própria Didância, o MAPA, tem acumulado, a gente pode conseguir avançar mais e ocupar um espaço mais compatível com o Brasil no mercado da Rússia. Eu gostaria, então, de terminar minha apresentação por aqui, agradecendo a todos os participantes. Eu queria lembrar que com a Abrafrutas nós fizemos grandes eventos. Eu vou lembrar que 2 missões que nós levamos à Serra Gaúcha para comprar maçã, entre eles estava o Magnite, um desses grandes importadores, que depois comprou muita maçã de lá. Os nossos amigos da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã mandam uma saudação desde já para eles. Nós fizemos missões ao Vale do São Francisco, nós fizemos 2 rodadas em São Paulo, 2 rodadas interessantes com compradores do mundo todo, foram lideradas por Abrafrutas, escritório de Moscou, com colaboração de todos os escritórios da Apex Brasil. Enfim, temos um histórico de trabalho conjunto e estamos à disposição para seguir trabalhando com vocês. Eu gostaria, então, deixa eu tentar tirar aqui o slide. Eu gostaria, então, a apresentação já saiu o slide, né? Enfim. Meus amigos, nós tínhamos a intenção de fazer algumas perguntas e respostas, mas passou muito tempo, passou, assim, 40 minutos além do que a gente estava imaginando que era razoável. Então, vamos ficar à disposição de todos vocês. Eu vou passar a palavra para umas considerações finais dos nossos speakers, para que a gente possa finalizar isso de uma maneira interessante, começando com a nossa especialista russa, Irina Kozy. Dear Irina, we are coming to the end of the presentation. We'd like to have your final words about Russia, Brazil, about the potential of our markets. Just your final remarks in this event, please.
It was a great opportunity for me to listen to your presentations and to learn more about the Russian market and opportunities for Brazilian products here, about the possibilities that Brazilian companies have. And I'm sure that we'll have a chance to do more work together, and that Brazilian companies will be more active in the Russian market, and that soon we will see a significant growth of shipments from Brazil to Russia. Good luck to everyone and have a great business. Thank you, Irina. You hope too. Mr. Rafael, Rafael, nosso grande adido agrícola de Moscou, por favor, suas palavras finais. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer ao Mira, ao Jorge, o convite. É um privilégio estar aqui conversando com vocês, conversando com os produtores do Brasil. A gente, às vezes, a gente está aqui, fisicamente está longe, mas até essa questão da pandemia serviu para, digamos que, com toda essa distância, gerou uma certa aproximação. É muito bom estar conversando com o setor no Brasil e, mais uma vez, me colocar à disposição, fazer um breve relato só para contar assim, como é que o Almir, para quem não conhece o Almir, um grande conhecedor da Rússia, mora aqui há muitos anos, mas eu quero dar um pouco do depoimento de alguém que acabou de chegar aqui na Rússia. Cheguei em fevereiro, e o mercado russo de frutas é um mercado muito sofisticado, com uma variedade muito grande de produtos. A gente, estando num país que tem a diversidade ecológica do Brasil, a gente imaginaria que ia chegar na Rússia e ia encontrar um mercado de frutas mais limitado, mas eu diria que, pelo contrário, aqui a gente encontra mais variedade de frutas do que num supermercado brasileiro típico. Obviamente, a qualidade nem sempre é a mesma. Eu, particularmente, em geral, como mais uvas. As uvas aqui não competem com as brasileiras em termos de quantidade, o preço é talvez mais que o dobro, mas a variedade de frutas que tem aqui na Rússia é muito grande, é um mercado muito maduro, e a gente considera que tem espaço para entrar mais frutas brasileiras aqui. Estamos à disposição para ajudar vocês a fazerem essa caminhada. Muito obrigado, Rafael. Agora nosso parceiro de longas jornadas na Abrafrutas, de muitos eventos e muito trabalho pela frente ainda, Jorge de Souza, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiramente, uau, eu ainda estou impactado. Eu gostaria de parabenizar a todos, a Irina, ao Rafael e a você, Almir, porque nós tivemos hoje aqui uma rara oportunidade de uma forma muito didática, ter, eu diria, muito mais do que uma noção do mercado russo, mas realmente foi um trabalho de inteligência comercial, então, parabéns. Né? Eu gostaria, a minha consideração, até para não ser repetitivo, eu vou tentar fazer mais na ótica do setor produtivo. Então, para nós do setor produtivo, a grande reflexão é o seguinte. Primeiro, tomar muito cuidado com uma das maiores armadilhas que o empresário encontra ao longo da jornada empreendedora dele, que é sempre para os questionamentos, para as reflexões, nós encontramos sempre um conjunto de respostas verdadeiras, elas não são absolutamente falsas, elas são verdadeiras, para justificar o que nós não fazemos melhor. Então, em primeiro lugar, vamos tomar cuidado para a gente não ser pego nessa armadilha. Então, quando a gente olha, vou dar um exemplo, a gente olha, por exemplo, o mercado de limão siciliano, talvez a reflexão não seja, poxa, mas nós não produzimos limão siciliano e a Argentina produz, por isso que ela está numa posição muito melhor que a nossa. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, para aqueles poucos que produzem limão siciliano no Brasil, como buscarem maior eficiência? Como buscarem ganhos de custo através de ganho de produtividade, que o Brasil é excepcional nisso, para poder compensar aqueles custos que nós não conseguimos reduzir. Né? E, além do mais, e principalmente no enfoque estratégico. Será que eu, que ainda não produzo limão siciliano, será que eu estou numa região do país onde é viável essa produção e eu posso, no meu plano de expansão, considerar essa cultura dentro do meu planejamento? Então, este é o exercício que o setor produtivo tem que fazer. Tá? E nós temos que fazer isso muito.
porque a nossa vida na fruticultura daqui para frente, ela não vai ser fácil. Essa austeridade do varejo russo, acredite, mais ou menos, respeitando as particularidades, ela existe no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso mercado interno. Nós estamos acostumados com essas imposições duras dos varejistas. Mas você mostrou um caminho que ele é crítico para o sucesso. É a aproximação, é quebrar o paradigma de sermos fornecedores de uma matéria-prima que é desejável no mundo todo, para efetivamente participarmos deste negócio de uma maneira mais próxima. Isso não é do dia para a noite, isso é uma evolução, mas você botou uma pergunta crítica. Como é possível nós queremos nos tornar mais participativos, mais presentes nas exportações de fruta, não só para a Rússia, para a própria Europa, que nós já exportamos muito, mas para novos mercados que nós estamos abrindo, se a gente não tem sequer uma representação local, nós não temos ninguém para defender nossos interesses, nós vamos cair na mesmice daquela situação de meros fornecedores, vamos nos indignar quando nós encontrarmos, por exemplo, um açaí, tá certo? Em qualquer mercado internacional, mas made in USA ou made in Australia ou qualquer outro componente, mas aí a responsabilidade é nossa. O comportamento empreendedor nosso de liderança, de buscar parcerias estratégicas para estar mais presentes, acompanhar mais de perto a evolução, né, das nossas frutas. Por quê? Tudo bem, pode ser que a gente nunca convença um russo a comer 50 quilos de manga por ano. Mas se ele come 3, de repente pode ser 4 ou 5. E esses 4 ou 5 serão fundamentais para sustentar o crescimento da fruticultura brasileira. Porque a outra nuvem escura que paira sobre a nossa cabeça é que nós não paramos de crescer. As regiões produtoras de frutas continuam plantando mais. E nós sabemos que, mesmo tendo um mercado interno extremamente pujante, ele não vai ser suficientemente consumidor se nós não trabalharmos no mercado internacional também. Então, são as minhas considerações finais. Eu fiquei realmente muito bem impressionado. Acho que é um modelo de trabalho assim que eu incentivo até que a gente continue e conte conosco. Espero 2021 estar com uma ação bacana aí na Rússia com as frutas brasileiras, com você, com a sua equipe, com o apoio do Ministério da Agricultura, o Rafael, dos especialistas. Irina, thank you very much. Your approach was really very important for us, and I expect to remain in touch, ok? E um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Jorge. Senhores, agradeço a todos que participaram até aqui, a audiência. Eu gostaria de lembrar para vocês que no próprio YouTube, onde vocês estão assistindo, tem uma pesquisa de satisfação. O próprio software onde vocês estão assistindo nesse momento, se vocês puderem ali rapidamente preencher, é uma regra da Apex Brasil, para a gente saber de que forma pode melhorar os próximos eventos. Muito obrigado a todos. Thank you very much, Irina, Rafael, Jorge, and audience.